Voltamos com Conversas Cruzadas e o assunto de hoje é a atual situação da indústria catarinense. Vamos com uma participação aqui do Carlos da Trindade. O Carlos pergunta, olha, se nós estamos no caminho de um processo de desindustrialização, como está então o setor de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias catarinenses? Afinal, se não investir em desenvolvimento, perde cada vez mais competitividade, que é esse assunto que a gente estava no final do bloco anterior. A gente vê na história que a Coreia, depois de guerra, o Japão, a própria Alemanha, os caras investiram pesadamente em tecnologia, ou seja, para fortalecer a indústria com isso, fazer o diferencial. O que nós estamos fazendo aqui, especificamente em Santa Catarina, sobre isso? Eu queria fazer um comentáriozinho. Se a gente assistir, assim, algumas cenas do Senado Federal, do Senado, da Câmara Federal, não se discute problemas do Brasil, se discute escândalos. Há muitos meses, há muitos anos. A gente não vê efetivamente alguém trabalhando e efetivamente para alinhar ou a educação, ou a inovação, os caminhos para que a inovação aconteça. Você não escuta nada em benefício do Brasil. Está uma coisa de que escândalo é o primeiro, o que escândalo se esconde. Pelo menos é a percepção que eu tenho das pessoas que estão ao meu lado, dos meus funcionários, eles ficam impressionados com que nada acontece. É só tapar o sol com a peneira, desviar os assuntos. Eu queria voltar à pergunta aqui. Nós fazemos um acompanhamento já há bastante tempo. Mas é que também é pertinente, né? É pertinente. Porque a gente fica muito tempo, eles ficam lá resolvendo os problemas próprios, e aí essa parte que eles desenvolver em pesquisa, incentivo à pesquisa e educação, fica sempre para depois. E aí o tempo passa, né? E, aliás, a maior parte dos projetos que, em relação à área trabalhista, são para aumento de custo. Não são visando, né, melhoria de produtividade, de capacitação, criar mecanismos para isso. Mas nós acabamos de concluir uma pesquisa sobre inovação, investimento em inovação e tecnologia, e a conclusão da pesquisa é que o industrial catarinense realmente está investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, em novos processos, melhoria de qualidade, design. O inova ou desaparece, né? Eu ia dizer justamente, porque se não fosse isso, César, metade das indústrias já teria fechado no nosso estado e também no país. Agora, não significa que nós estejamos investindo o suficiente. Nós temos que investir muito mais. Mas é justamente esse nicho da inovação e da tecnologia que pode nos garantir a melhoria de competitividade e fazer com que a gente possa concorrer com os produtos importados de preço muito menor do que o nosso, porque nós temos flexibilidade, nós podemos quase atender de forma pessoal ao nosso cliente, personalizadamente. O César é capaz de pintar o equipamento da cor que o cliente quer. Nós fazemos e alguns anos atrás era capacidade de produção, era o que saísse na máquina que nós íamos vender. Hoje não, cada indústria já tem condições de atender. Tem percepção, né? Tem a percepção. E isso vale para todos os produtos. Então, mais do que investimento em obra civil ou investimento no aumento da capacidade de produção, o industrial catarinense hoje tem a percepção de que precisa investir em inovação e tecnologia. E volto a dizer, isso é que está garantindo ainda a existência, a operação de empresas, mesmo do ramo tradicional, porque elas também chegaram à conclusão, hoje estão conscientes de que precisam investir, e nós temos bons exemplos em indústrias tradicionais que têm tido um bom desempenho. Mas, Silvio, quem cria? Quem cria as pessoas, não é verdade? As cabeças privilegiadas. E a necessidade, né? Isso, a necessidade e as pessoas com as cabeças privilegiadas que têm as ideias novas, né, criativas. E onde é que começam essas pessoas a criar? Lá no ensino fundamental. Investimento direto. Eu sempre estou dizendo aqui, desculpe, professor, se eu estiver errado, eu acho que a pirâmide da educação, o investimento está errado. Pode até estar se investindo no topo da pirâmide da forma que está se investindo. Mas o que tinha que se investir muito mais na base da educação. Nós temos hoje a base totalmente desprotegida de verbas, de qualificação de professores, né, os alunos, infelizmente, né, a gente tem uma dificuldade de se relacionar com ele até para ele ter um desempenho. Não tem desempenho.
É fraquíssimo hoje o ensino público, então o que é que a gente tem que fazer? Fortalecer a base para que a gente tenha uma formação qualificada desde o começo, lá desde o primário, desde o primeiro ano de escola, desde do pré. Aí ele vai desenvolvendo cada vez mais nos anos seguintes. E o que está acontecendo? As crianças estão chegando no ensino médio despreparada, totalmente despreparada, desqualificada na sua educação, né, escolar, e infelizmente por conta de, na minha opinião, da pirâmide de investimento está errada. Tem que começar. Ninguém começa uma casa pelo telhado. Ninguém começa uma casa pelo telhado. A gente começa uma casa pelo alicerce. Faça um bom alicerce para ver se a gente não vai ter mentes mais fabulosas, cabeças mais criativas, e com isso inovar nossa tecnologia, e o governo investiria muito menos, né, para poder estar mantendo esse povo nas universidades, ou então até cientificamente falando, porque ele já cria por si só. Professor Silvio, a gente viu aqui que tem problemas de infraestrutura. Todo esse bloco aqui foi relacionado à educação que é uma coisa que se resolveu hoje, mesmo assim, para a indústria vai ser um fruto ainda que vai ser colhido há alguns anos. Mas como é que o senhor imagina, em curto prazo, o cenário da indústria? Para a gente finalizar esse bloco. Eu sou esperançoso em entender de que a indústria ela é importante, ela desempenha um papel importante na construção da riqueza de um país. Mesmo nos países desenvolvidos, se nós olharmos os dados, eu possuo esses dados, o valor da indústria está diminuindo. O setor dos países desenvolvidos, o valor gerado pelo setor de serviços está aumentando. Porém, a renda média nos países da OCDE, dos países desenvolvidos, está em torno de 24 mil dólares. Então, mesmo que a indústria perca participação nos países desenvolvidos, porque o setor de serviços está crescendo no mundo todo, né, as pessoas vivem bem. No Brasil, o problema desse processo de desindustrialização é que a indústria está perdendo participação, o serviço está crescendo, mas a nossa renda média é de 3.500 dólares. Então, nós precisamos reverter esse quadro. A indústria ainda desempenha um papel muito importante no Brasil e, em particular, nos países de desenvolvimento. Eu acredito, né, que um cenário otimista, como o nosso presidente coloca, sinalizando por parte do governo e os empresários investindo, a possibilidade de sair desse impasse é bem salutar, né? Bem salutar. Então, medidas devem ser tomadas no sentido de criar melhores condições sistêmicas de competitividade, melhorar o sistema de transporte, melhorar as condições de oferta de energia, que nós temos energia cara, reforma fiscal. Né? Por mais que se tentou, o governo Fernando Henrique Cardoso tentou fazer uma reforma fiscal, não passou no Congresso, passou uma meia sola. O governo Lula tentou fazer 2 reformas fiscais, não passou, fez uma meia sola. Então, há uma resistência da classe política de fazer uma reforma fiscal, né? E, consequentemente, isso impede uma redução dos impostos, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a indústria ela tem um papel importante. Nós temos que fazer uma complementação. Breve, porque o nosso tempo não vai dar tempo. Infelizmente, estoura. Infelizmente. Olha, esse assunto valia uma semana inteira, mas infelizmente vamos deixar para a próxima, porque o nosso programa tem um tempo, tem um monte de perguntas aqui que chegou, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder no programa de hoje. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. O programa reprisa amanhã ao meio-dia. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste.